Olá, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos do RH, da comunicação interna e da cultura organizacional. Meu nome é Milena Faneco e, em parceria com o RH Play, estou falando com vocês diretamente aqui de Jaguariúna, da Expo Gestão e RH. Eu estou aqui com a Thalita Stone, que é administradora especialista em relacionamentos interpessoais da consultoria de gestão estratégica Overview Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo, Milena. Muito bom, seja bem-vinda, Thalita. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. E a gente vai falar hoje sobre NR1. O Brasil, Thalita, lidera rankings globais de ansiedade, ocupa posições críticas em burnout e registra hoje um crescimento bastante expressivo em afastamentos por transtornos mentais. Em paralelo, a legislação avançou, a gente está aí com a atualização da NR1. Na sua leitura, o que esse descompasso entre números e práticas revela sobre maturidade da liderança brasileira? Olá, muito bom dia a todos. Essa é uma questão para nós aqui no Brasil que está fazendo uma mudança, né, total aí na forma de administrar. Eu entendo que nós estamos entrando numa fase onde ou nós temos uma administração inteligente ou as empresas vão ficar defasadas e vão ter problemas aí com as suas equipes e com seus desempenhos aí no futuro. Então, nós temos esses números expressivos, né, de estresse, de depressão, de burnout no Brasil, mas a gente sabe que não é só no Brasil, isso está acontecendo mundialmente, mas no Brasil, essa norma, ela é uma necessidade, né, ela está sendo aí exigida, ela é uma necessidade para que as empresas venham se atualizar e se enxergarem internamente, como elas verdadeiramente estão funcionando. Porque nós temos aí, né, nessa época de algoritmo, de leads, cada um sendo somente um número, nós vamos ter que sim fazer uma administração mais humanizada, uma administração mais inteligente e nos moldarmos a novas culturas, né, para termos relacionamentos dentro da empresa, interpessoais, que sejam melhorados, que sejam mais humanizados, porque as empresas, os ambientes de trabalho, eles têm se tornado hostis. Essa é a nossa realidade, né? A gente tem que se conectar cada vez mais para entender o nosso papel como seres humanos. Temos essas relações interpessoais aprimoradas dentro dos negócios, né? Então isso começa pela liderança. Com certeza, a liderança tem que ter uma visão mais estratégica, tem que ter uma visão mais inteligente sobre ela mesma, né? Entender o verdadeiro papel dela, entender que essa norma não vem como uma exigência, mas sim como uma oportunidade de se atualizar. De se atualizar, atualizar a sua cultura, modelar a sua cultura, parar e falar, eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança que vai me beneficiar no futuro. Ela tem que ser uma mudança que vai trazer aperfeiçoamentos ali dentro do negócio. Uma mudança que aperfeiçoe, né, não só a gestão, mas como as relações ali entre as pessoas, o ambiente de trabalho. Então, no meu ver, né, como uma consultora de gestão estratégica, essa exigência ela precisa ser entendida pelos gestores como algo que venha para o seu benefício. Ele precisa usar essa exigência para se beneficiar com isso. Então, coisas que ele não queria alterar dentro do seu negócio, que ele venha alterar, que ele venha ter uma mente aberta para como ele pode fazer diferente. Então, eu tenho conduzido o meu negócio dessa forma, tem dado resultados, ou ser assim, vou continuar assim. Não, o que eu posso fazer? Ele analisar o que eu posso fazer para melhorar a minha atuação, o que eu posso fazer para melhorar o meu negócio, o que eu posso fazer para melhorar as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe. Sim, melhorar a comunicação. Isso é extremamente importante. A gente ter uma comunicação mais eficaz, porque as pessoas estão sendo muito impessoais dentro das empresas, dentro das organizações.
né, cada vez mais individualistas. Eu cheguei numa fase da minha vida, cheguei a trabalhar para a IBM aqui, né, em Campinas, Hortolândia, e eu lembro que eu pude deixar uma contribuição fazendo um plano de desenvolvimento para melhorar a comunicação entre a unidade dos Estados Unidos e a unidade do Brasil. Porque a gente, muitas vezes, aqui no Brasil, éramos tratados como simplesmente robôs, vamos dizer. Operacionais. E eu já tenho também uma experiência fora do Brasil, isso na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, trazendo toda essa bagagem. Eu falei, não, eu acho que a gente precisa comunicar a eles que não está legal assim. Agora, Thalita, você trouxe uma experiência internacional, né? Trouxe esse tema aqui. O que você acha que diferencia a gestão brasileira da gestão de lá de fora? Porque a gente sempre é o patinho feio. Sim. O que você acha que diferencia? Quais são os desafios que a gente enfrenta? E como que você acha que a gente pode caminhar para se igualar? Sim. Então, exatamente nisso que eu trago a minha proposta. E você ter uma melhoria da cultura organizacional. Então, quando a gente fala das empresas do Brasil, a gente está falando de empresas que têm aí, né, gestores que são brasileiros, então a gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa forma de trabalhar. O que muda muita coisa é parte da nossa cultura mesmo. Coisas que a gente deixa pendente, não, são atitudes que nós toleramos. Ah, não, mas isso é normal, essa atitude é normal que é um funcionário. Por exemplo, você tratar um funcionário, de repente, com um tom de voz um pouco mais elevado. Entende? De repente, isso seria algo que para a nossa cultura seria normal. Seria algo ok, porque você, saindo da tua empresa, no seu dia a dia, pode ser que isso aconteça. Que você tenha alguém que fale com você de uma maneira mais incisiva. Você acha que o brasileiro tolera isso com mais facilidade? É mais permissivo? Sim, exatamente por conta da nossa cultura, da forma como nós passamos a nossa colonização. Então, a gente analisando, eu falo isso também porque eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas de diferentes nacionalidades. Então, meu primeiro emprego mesmo foi num banco de investimento francês. E pela a forma ali organizacional, como até fisicamente ali eram dispostas à mesa, todos no mesmo patamar, diretor, o vice-presidente, aquilo traz um dinamismo no seu negócio, que eu, por exemplo, tive a oportunidade ali de desenvolver um plano sobre a cultura organizacional do banco para um vice-presidente, porque eu tive a chance de ter contato com ele ali. Então isso já mostra que a cultura que um país carrega, que uma empresa carrega, a nacionalidade dela, interfere no negócio. Porque a disposição ali das mesas e a forma de comunicação, como a comunicação efetivamente acontece, muda muita coisa. Porque ali, por exemplo, como eu ter me comunicado e ele ter entendido que eu tinha uma habilidade, eu poderia trazer algo diferente e ter me dado essa oportunidade, aconteceu exatamente porque a cultura ali era dessa forma. Ao mesmo tempo que já trabalhei em bancos também brasileiros que tinham uma outra forma de abordagem, uma outra forma de agir o gestor. Agora, Thalita, como que você acha então, que os executivos brasileiros podem agir para ocupar esse espaço? Eu acredito que a primeira coisa é o executivo brasileiro, o gestor brasileiro entender que ele pode ter a visão dele ampliada para novas oportunidades, novas formas de atuação, novas formas de gestão, que ele pode enxergar a estrutura dele de uma maneira diferente, que ele não precisa ficar engessado àquela cultura, aquele padrão organizacional, que ele pode enxergar novas possibilidades e agir ali dentro do negócio dele de uma maneira diferente. E aí, tá gostando do episódio? Então aproveita para conhecer a Intralisa, a plataforma de comunicação interna mais completa e flexível para a sua empresa. O que você acha que ele pode buscar isso? Aonde que ele vai buscar esses insights?
Porque às vezes ele está tão fechado no mundo dele Exato. que ele não percebe. Assim. Então, bom, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que nesses casos é interessante você encontrar alguém que forneça essa assessoria, que é exatamente, por exemplo, a assessoria que eu forneço. É para assessorar os gestores a terem essa nova visão, terem esses insights que para ele, no dia a dia dele, ficam difíceis, ficam impossíveis de serem executados, vamos dizer. Então, uma intervenção externa, quando você quer fazer algo diferente, ela pode vir como uma ajuda muito eficaz. Você pode ter alguém ali, um apoio que te conduza, te diga, olha, dá para você fazer dessa forma, dá para você alterar aqui com a sua equipe, falar com a sua equipe de uma nova forma de comunicar com a sua equipe, né? É por isso que as ferramentas, elas vêm com uma propriedade muito grande, quando você tem a orientação correta. Não adianta você ter uma ferramenta também e não saber utilizá-la. Então você enxergar essas novas formas de atuação e você, por exemplo, criar uma nova comunicação dentro da sua empresa. Por que não pensar na possibilidade de você sim pode se comunicar de uma maneira diferente e obter resultados diferentes? E isso também entra, Milena, no âmbito do treinamento. Porque se você consegue ter uma nova visão, pensar em uma nova estratégia de comunicação, você pode também treinar a sua equipe de uma maneira diferente, até na forma que ela se porta. E, por exemplo, isso também é uma assessoria que eu dou. Você pode entrar, por exemplo, com uma etiqueta corporativa na sua equipe. Você pode fazer com que as pessoas, de repente, num negócio que preste atendimento, que preste serviços, você pode fazer com que aquela pessoa ela sirva, ela atenda de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, sou de São Paulo e estou aqui agora no interior, na região. Muitas vezes a gente vê que as pessoas elas não conseguem atender de uma maneira diferente porque aquilo nunca chegou na realidade dela, então ela não tem alternativas de pensar em outras formas. Ela não tem repertório. Ela não tem visão, ela está limitada naquela realidade dela. Então, uma dica que eu dou, gestores, acreditem na capacidade de treinar essas pessoas, treiná-las para que elas venham a entender o propósito delas, o entendimento delas possa ser mais rico, mais com propósito de elas venham entender que elas estão prestando toda uma assistência, servindo todo um produto, um serviço de uma empresa que tem toda uma estrutura e elas estão fornecendo aquilo para alguém, elas precisam fazer com a melhor qualidade possível. Então, no treinamento, por exemplo, você pode fazer com que a cultura, a mentalidade daquela equipe, daquele colaborador, ela venha a ser transformada. A partir do momento, gente, que a gente tem a transformação, uma metanoia, na forma de pensar de um gestor, esse gestor pode fazer coisas inalcançáveis. Ele pode conseguir de uma equipe resultados diferentes daqueles que ele vem obtendo. Então, eu acredito sim no poder da transformação. Eu acredito que nós podemos transformar gestores, nós podemos transformar equipes para que nós venhamos a ter resultados diferentes. E é isso que acontece com essa oportunidade da Emeril. A gente tem que entender que temos que fazer tudo debaixo de proteção legal, sempre para proteger os nossos negócios, porque ser empresário no Brasil não é fácil, não é fácil, é uma tarefa árdua, nós temos tantos encargos, tantos impostos, mas nós precisamos entender que fazendo tudo isso debaixo de responsabilidade, de proteção, e aproveitar a oportunidade de transformar uma cultura de prevenção em uma cultura de transformação. Uma cultura de transformação. Então, eu, como gestora, como administradora, eu estou encarando essa questão, vendo da forma mais inteligente possível, para que sim, como você me perguntou, nós podemos transformar a cultura das organizações. Nós podemos, a gente precisa acreditar que a nossa realidade aqui no Brasil pode sim ser acreditar e dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo, se esforçar, porque sem esforço a gente não tem resultado. De tudo.
Atitude é acreditar na mudança. O primeiro passo, Helena, é acredite na mudança. Acredite na assistência correta. Acredite que tendo ali o auxílio correto, a ferramenta correta, você vai conseguir chegar a diferentes resultados. Independente se nós temos a cultura que nós temos, né? Independente de outros países terem outras culturas, nós temos sim, muitas vezes, modelos. Exemplos, né? Vamos usar, por exemplo, o exemplo da Toyota, vamos dizer, que se baseou ali, pegou o melhor da cultura japonesa e fez com que eles tivessem um negócio que é extremamente com padrões de excelência, né? Uma montadora que faz tudo com o melhor aproveitamento excelência possível. Operacional no Sim, topo. só que eu estava com um desses gestores aí da Toyota semana passada. O que acontece? Tem uma cultura por trás disso. Tem uma estrutura, é isso que a gente precisa entender. E mudar o jeito de fazer as coisas. Muita coisa no Brasil a gente sofre por falta de conhecimento. Porque, eu vou fazer desse jeitinho tá bom, aqui na minha cidade é dessa forma, vai dar certo, vai continuar dessa forma. Não, eu posso alcançar um patamar diferente. Eu posso alcançar um nível de qualidade, um serviço de excelência de uma forma diferenciada. E aí, quem sabe, ampliar o meu portfólio, alcançar clientes de outros lugares. A gente tem que acreditar nesse poder dos negócios. E buscar formas de executar, de fato. Exatamente. E também não adianta ter só a intenção. A intenção é importante, né? Mas a execução... A execução também. Precisa acontecer. Os processos são fundamentais. Então, essa padronização dos processos. O que eu preciso melhorar no meu processo? Como eu posso ser mais eficiente? Como o meu colaborador pode ser mais eficiente? E aí a gente entra também na comunicação. Porque tudo é informação, né, gente? Tudo. Então, a mentalidade de alguém, ela só vai ser alterada quando aquela mente recebeu uma informação nova e ela ter o entendimento daquela informação. Uma informação nova, mas que seja relevante para ele. Que faça sentido. Faça sentido. Senão, porque senão nunca vai haver aquela metanoia, aquela mudança de pensamento. Porque tudo começa no pensamento. E a NR1 está nos mostrando isso. As pessoas estão com dificuldades nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos, estão adoecendo, é silencioso e agora, como isso vai vir à tona, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Precisa ter muito cuidado, porque muita coisa eu acredito que vai vir à tona também. Vai escancarar um monte de coisa. Vai escancarar muita coisa vai vir à tona, né? Coisas que são não relevantes, coisas que são enganações, eu posso dizer assim, pessoas que vão querer tirar proveito disso, e que precisa ser descartado isso, e coisas que são relevantes que estavam ocultas. Mas aí que é bom, a gente precisa mudar como empresários no Brasil a nossa mentalidade. Mas isso que eu ia falar, e o conhecimento ajuda a gente a diferenciar o que é verdade do que é mentira. Isso que é importante ter repertório e se capacitar. Se informar de todas as formas possíveis. Então, sim, se informar da completude da norma, tudo que a norma está dizendo. A norma é uma atualização do ambiente de trabalho, das condições de trabalho, da NR17. Tá? A norma entra em ergonomia. Ela está dizendo sobre organização do trabalho. Então, não confundam. A norma não está falando de questões psicológicas, nada disso. A norma, ela é, querendo ou não, ela é administrativa. E os gestores são os maiores protagonistas dessa atualização. Os gestores, está tudo, o foco está no gestor. Então, o gestor precisa ter esse entendimento, o gestor precisa ter o auxílio de todas as áreas envolvidas, seja o SESMIT,
seja o RH, ele precisa estar coordenando tudo isso. Não adianta jogar só no RH e dizer assim, olha, RH, essa função é tua. É uma responsabilidade compartilhada, né? Exato. Mas ela vai cair sobre a empresa. Então, se ela não cuidar da atualização, ela vai ter despesas aí de RAT, ela vai ter despesas, né, com os afastamentos, os impostos previdenciários, ela vai ter despesa querendo ou não. Isso, a conta vai chegar para a empresa. Então ela vai cair no empresário querendo ou não. Então por que não fazer o que é correto? Fazer realmente a atualização da norma e aproveitar dessa oportunidade para também rever o teu negócio. Rever o teu negócio, rever o que você tem praticado que não é legal, que jeito você tem feito algumas coisas que não são bacanas. É importante falar que precisa acelerar esse olhar, né? Porque a norma está aí, já vai entrar em vigor agora em março. Sim. A atualização da norma, né? Não é a atualização. Precisa acelerar não no âmbito de mais algo que eu tenho, mas precisa se atentar que há uma mudança, querendo ou não, e o gestor vai ter que se adequar a essa mudança. E eu digo que seja uma mudança de mentalidade, que seja uma mudança de cultura, que seja uma mudança de estrutura organizacional. Ou seja, o movimento vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer, não adianta achar que é algo só cultura de prevenção e jogar lá no canto do quarto. Não, ele vai ter que participar. Eu vejo que agora sim é uma segurança até na questão de atuar mesmo, da gestão. Não é uma questão só de segurança do trabalho, de EPI, é uma questão de segurança mental. É só o aspecto psicológico? Não, psicossocial. Ele envolve o ambiente de trabalho. Nós precisamos, como empresas no Brasil, de ambientes de trabalho mais saudáveis. Gente, nós temos um ambiente maravilhoso no Brasil. Você fala assim, mas poxa, nos outros países eles têm condições econômicas favoráveis. Pessoal, vamos pensar o que é, por exemplo, uma Inglaterra, onde o dia, muitas vezes escurece às 4 horas da tarde, são pessoas, são seres humanos. As pessoas, elas são iguais, independente de onde elas estejam no mundo, independente da língua que elas falem. Elas são pessoas, são seres humanos. Essas pessoas, muitas vezes, têm que sair para trabalhar na neve, tem que sair para trabalhar em condições totalmente inadequadas, fisicamente falando. E elas dão conta, elas procuram fazer o seu melhor, elas sabem muito, muito mais, eu acredito. Eu vejo essa diferença de cultura. Há uma diferença aí de responsabilidade, né? O brasileiro não pode ficar achando que pode tirar vantagem e fazer corpo mole em muitos aspectos. Né? Há contratos ali de serviços, então tem obrigações que precisam ser cumpridas, mas que elas venham ser cumpridas num ambiente que sim, que favoreça aquele cumprimento, mas que não haja essa questão de querer tirar vantagem também. A gente precisa trabalhar muito também nessa questão do caráter. A gente precisa ter caráter, a gente precisa ter palavra, a gente precisa poder ser um pouquinho mais verdadeiros com os outros. E aí entra um ambiente de segurança psicológica. Né? Nós, frente a essa atualização, nós precisamos, nas empresas, ter um ambiente mais seguro, psicologicamente falando. E é isso que é a modelagem de cultura. Então, resumindo, a gente tem aí nas mãos uma baita oportunidade absurda de contribuir para o crescimento sustentável das empresas com pessoas saudáveis, Sim. Uma gestão saudável, Sim. Uma gestão adequada. Sim. Na verdade, que seja uma oportunidade para que tenhamos práticas gerenciais, práticas de gestão mais inteligentes. Porque a empresa que não se adequar a práticas de gestão mais inteligentes e atualizadas, ela vai ficar em defasagem. E a gente precisa lembrar que tivemos uma fase aí onde o trabalho era bem operacional, tivemos uma outra fase, agora a gente está entrando nessa nova fase, onde a inteligência na gestão
ela é fundamental. Muito bom, Thalita. Adorei ter você aqui. Muito obrigada. E eu espero que você curta esse restinho de tarde aqui com o evento. Sim, com certeza. Então, eu estou à disposição também. Quem quiser entrar em contato comigo, lá no perfil da Overdue Brasil do Instagram, né? Só conectar com a gente lá. Eu fico em Mogi Guaçu, então na próxima Expo RH eu espero que vocês também estejam lá. Nós vamos estar juntos lá em Mogi Guaçu. E eu estou à disposição também para qualquer tipo de dúvida, pode ser pessoa física também que queira tirar mais informações sobre o trabalho que eu presto de consultoria. Eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Thalita. Obrigada, foi um prazer. Até mais.